Entenda Direito dessa quarta-feira traz um assunto relativo à responsabilidade civil dos entes públicos. Nesse primeiro momento, vou explicar o que ocorre muitas vezes nas rodovias estadual e federal. Nesse período de chuva, há uma deterioração do asfalto ou por trânsito, né, pesado, caminhões pesados, aonde que as estradas ficam deploráveis. E muitas vezes o motorista, carro particular, principalmente quando está chovendo, ele não consegue visualizar o buraco existente na rodovia e cai no buraco. Caiu o buraco, provavelmente dá uma perda no pneu ou estraga o veículo. O que é que ele teria que fazer para responsabilizar, nesse caso, o DENIT? Fotografar, mandar arrumar o veículo, fazer 3 orçamentos, mandar arrumar o veículo, se for o pneu, trocar o pneu, fotografar o pneu, e aí ele entra com um processo administrativamente. Ele faz uma ocorrência policial, que hoje é feito virtualmente. Ele entra, nesse caso, ele entra no site da Polícia Rodoviária Federal, faz esse boletim de ocorrência, menciona o quilômetro aonde ele estava e entra com o processo administrativo. No caso, por exemplo, estadual, é a mesma coisa. Aí você entra contra o DR, faz um boletim de ocorrência via Polícia Militar Rodoviária Estadual, é o mesmo procedimento e entra com o procedimento administrativo. E agora, nesse período de chuva, o que ocorre nas grandes avenidas de vários municípios desse país? O mesmo ocorre, que você não visualiza o buraco, você cai, há um prejuízo no seu veículo e você teria que ter o mesmo procedimento. Fotografar, fazer o boletim de ocorrência, 3 orçamentos em oficinas diferentes. No caso do pneu, fotografar o pneu, se houve perda do pneu, e nota fiscal, e entra com um processo administrativo junto ao município, nesse caso. Existem outras situações, por exemplo, no caso específico dos municípios que estão realizando obras nesse período. Muitas vezes o calçamento não fica bem feito e aí você cai num buraco numa rua de paralelepípedo ou de broquete, ou muitas vezes você, principalmente se você ocorre com um motorista de moto. Você está andando de moto, de repente o pneu da frente bate num paralelepípedo que não foi colocado no seu devido lugar, você cai da moto, estoura o pneu, estraga a moto, além do prejuízo que você tem contra você mesmo, porque você corre o risco de ficar ferido, e aí você vai ter gastos com hospital, com médico, com farmácia, você vai ter que pegar também a mesma situação. Um laudo médico, fotografar o lugar que você caiu, os danos causados no seu veículo, nesse caso é a moto. Se houve problema de ferimentos aí, pode ser ferimentos leves, recibo do médico se você não for atendido pelo SUS, os remédios, nota fiscal dos remédios, e entrar com o processo administrativo junto ao município. O mesmo ocorre quando você está andando a pé e você cai num buraco do passeio. Ou você desloca a coluna porque o passeio está irregular. De quem é essa responsabilidade? A pergunta se faz, é do proprietário do imóvel, aonde o passeio frente ao imóvel que você caiu, é do proprietário do imóvel ou é da prefeitura? Obviamente que a responsabilidade é da prefeitura. Por quê? Porque ela tem que ter órgão fiscalizador para que verifique isso. O mesmo ocorre com os bueiros. Eu, recentemente, pisei em falso, caí dentro de um bueiro. Graças a Deus não tive problema nenhum, porque o buraco estava entupido, o bueiro estava entupido, mas estava sem a grade, mas eu tive um problema
de deslocamento da coluna. Foi o único problema que eu tive. Como eu não tive agravo nenhum, não me deu prejuízo nenhum, nem físico e nem financeiro, mas eu levei o conhecimento, sim, da Secretaria de Obras. A responsabilidade é do município em indenizar, em mandar arrumar o passeio, ou ela arruma e o gasto que ela tem, ela escreve na dívida ativa e notifica o proprietário do imóvel. Então, são coisas que a gente, no dia a dia, a gente vai localizando dentro do município onde a gente mora. E isso tem ocorrido com quem caminha e com quem corre. A atividade física em Guaxupé está começando às 4h30 da manhã. Tem um grupo de corredores a pé, tem um grupo de corredores de bicicleta e tem um grupo de caminhantes que caminham a cidade inteira. E eles estão propícios a ter acidentes em razão dos passeios que estão esburacados, muitas vezes as ruas que estão esburacadas, e aí pode haver esse acidente causando lesão corporal no cidadão e prejuízo ou na sua bicicleta ou a si próprio. Nesse caso, todo mundo tem celular hoje, fotografa, demonstra o local, visualiza toda a área que você foi acometido desse acidente e monta um processo administrativo junto ao município para ser ressarcido dos danos que foram provocados por uma questão de inércia do município. Nós não estamos aqui falando contra o município, nós estamos explicando os problemas que ocorrem no dia a dia numa cidade grande igual é Guaxupé. Guaxupé hoje é uma cidade com um perímetro urbano extenso. A gente sabe que é difícil de administrar isso tudo. É uma cidade que conta hoje com mais de 60 mil habitantes, embora o IBGE conteste esse número, fala em 52 mil, no censo de 2010. Tá? Então vai aí a nossa dica do Entenda Direito, que são perguntas que nos fazem no dia a dia, e eu que caminho nas madrugadas em Guaxupé e tenho deparado com esses problemas. Buraco na rua, bueiro entupido, faltando a tampa, e os passeios também tendo esses deslizes aí, esses buracos, que muitas vezes, isso compromete muito ao idoso, que muitas vezes pisa em falso, torce o pé, quebra o pé, e aí vai se submeter a uma cirurgia.